Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 12, que diz o seguinte: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Atos, número 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas as tuas capas e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país
se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E com medo de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmão, nós vejamos aqui que Deus, permitiu que Tiago fosse morto à espada, o primeiro mártir pela causa de Cristo, o primeiro dos 12, E o primeiro mártir, na verdade, foi Estevão, mas Estevão não era apóstolo. Estevão era discípulo normal, comum, e foi separado como diácono. Foi o primeiro mártir a morrer pela causa de Cristo, E aqui Pedro foi o primeiro dos 12, que morreu pelo mesmo motivo, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas o Senhor o tirou da prisão de forma milagrosa, de forma extraordinária, Mostrando a sua força e o seu poder, Que o Senhor tudo pode, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, E Ele age de acordo com a sua própria vontade, Mas não devemos esquecer que a oração move a mão de Deus. Pedro estava preso na prisão, guardado por 4 quarteirões de soldados, mas a igreja fazia contínua oração a ele por causa de Pedro, E após Pedro ter sido libertado da prisão, o anjo conduziu ele por uma rua, E ali o anjo separou dele, E Pedro caiu em si e viu que era real, Que não era apenas uma visão que ele estava vendo, que verdadeiramente o Senhor tinha o libertado da prisão, das mãos de Herodes e daquele contentamento todo que teria o povo dos judeus, como disse o nosso querido amado irmão Pedro aqui na sua palavra, E agora vejo que o Senhor me libertou das mãos de Herodes e de tudo aquilo que esperava o povo dos judeus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, E nós já vamos, irmãos, aqui para as referências, que diz o seguinte, Atos, capítulo 12, versículo 5, nós estamos ainda nessa parte, que é muito grande, as referências do capítulo 12, é muito rico, é coisa extraordinária. E precisamos aproveitar integralmente as referências, porque são elas que dão maior elucidação a todos aqueles que nos ouvem, que nos vê, que lê a palavra de Deus, Então vamos aproveitar aqui e passar de maneira bem clara e transparente para todos os irmãos, a relação às referências, a meditação das referências. Para dirigir a igreja, lhes provê um ministério quíntuplo, o qual adestra os santos para o trabalho do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 4, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ver o estudo, dons ministeriais para a igreja, página 1814. Sexto, os crentes expulsarão demônios, Atos capítulo 5, versículo 16, Atos capítulo 8, versículo 7, Atos capítulo 16, versículo 18, Atos capítulo 19, versículo 12, Marcos capítulo 16, versículo 17. 7. Haverá lealdade absoluta ao Evangelho, isto é, aos ensinamentos originais de Cristo e dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Ver em Efésios capítulo 2, versículo 20, nota. Os membros da igreja se dedicarão aos estudos da palavra de Deus e à obediência a ela. Atos capítulo 6, versículo 4.
Atos capítulo 18, versículo 11. Romanos capítulo 15, versículo 18. Colossenses capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 8. No primeiro dia da semana, Atos capítulo 20, versículo 7. 1 Colossenses, capítulo 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. A congregação local se reunirá para a adoração e a mútua edificação através da palavra de Deus, escrita e das manifestações do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. Atos, capítulo 14, versículo 26. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 9. A igreja manterá a humildade e reverência ao santo, temor diante da presença de um Deus santo. Vamos ler de novo aqui. A igreja manterá a humildade, reverência e santo temor diante da presença de um Deus santo. Atos capítulo 5, versículo 11. Os membros terão uma preocupação vital com a pureza da igreja. Disciplinarão aqueles que caírem no pecado, bem como os falsos mestres que são desleais à fé bíblica. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir essa referência aqui de número 9, né? A igreja manterá a humildade, reverência e santo temor diante da presença de um Deus santo. Atos capítulo 5, versículo 11. Os membros terão uma preocupação vital com a pureza da igreja. Disciplinarão aqueles que caírem no pecado, bem como os falsos mestres que são desleais à fé bíblica. Atos capítulo 20, versículo 28. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 13. Ver em Mateus capítulo 18, versículo 15, nota. 10. Aqueles que perseverarem no caráter piedoso e nos padrões da justiça, ensinados pelos apóstolos, serão ordenados ministros para a direção das igrejas locais e manutenção da sua vida espiritual. Mateus capítulo 18, versículo 15, nota. Vamos repetir essa referência aqui também de número 10, né? Aqueles que perseverarem no caráter piedoso e nos padrões da justiça, ensinados pelos apóstolos, serão ordenados ministros para a direção das igrejas locais e a manutenção da sua vida espiritual. Mateus capítulo 18, versículo 15, nota. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 ao 5. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 7. Tito capítulo 1, versículo 5 ao 9, ver o estudo, os pastores e seus deveres, páginas 1677. Vamos repetir essa referência aqui, porque ela é de suma importância, né? Mateus capítulo 18, versículo 15, nota. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. Tito capítulo 1, versículo 5 ao 9, ver o estudo, os pastores e seus deveres, páginas 1677. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, Pai. 11, semelhante à igreja, terá diáconos, responsáveis para cuidarem dos negócios temporais e materiais da igreja. Ver 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Vamos repetir esse parágrafo 11 aqui de 12:5, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Semelhantemente, a igreja terá diáconos responsáveis para cuidarem dos negócios temporais e materiais da igreja. Ver 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, nota. 12º, haverá amor e comunhão no Espírito, evidente entre os membros. Atos capítulo 2, versículo 42, 44 e 46. Ver em João capítulo 13, versículo 34, nota. Não somente dentro da congregação local, como também entre ela e outras congregações que creem na Bíblia, né? Não somente dentro, né? Aqui essa palavra, essa referência haverá 12, né? Haverá amor e comunhão no Espírito, evidente entre os membros. Atos capítulo 2, versículo 42, 44, 46. Ver em João capítulo 3, versículo 44, nota. Não somente dentro da congregação local, como também entre ela e outras congregações que creem na Bíblia. Atos capítulo 15, versículo 1 ao 31. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 ao 8. 13 ou 13º, tanto faz. A igreja será uma igreja de oração e jejum. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 6, versículo 4. Atos capítulo 12, versículo 5. Atos capítulo 13, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 12. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Efésios capítulo 6, versículo 18. 14 ou 14. Os crentes se separarão dos conceitos materialistas prevalecentes no mundo, bem como de suas práticas. Haverá sofrimento e aflição por causa do mundo e dos seus costumes. Atos capítulo 4, versículo 1 ao 3. Atos capítulo 5, versículo 40. Atos capítulo 9, versículo 16. Atos capítulo 14, versículo 22. Né? É importante os irmãos prestar atenção nesse versículo, né? Que aqui a Bíblia fala, né, de algo que os irmãos, né, que os novos crentes passarão, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Haverá sofrimento e aflição por causa do mundo e dos seus costumes, né? Eu lembro bem os irmãos aqui que Jesus disse, né? No mundo vós sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Se a mim me aborreceram, aborrecerão a vós também. E por causa do amor de Cristo derramado no nosso coração, nos nossos corações, então nós sofremos, porque a gente vê que o mundo, o caminho que o mundo está indo, né? O despenhadeiro que o mundo está se enfiando, né? E a gente fala, vai, exorta, ensina, prega, repreende, mas o mundo não dá ouvido e continua nas práticas pecaminosas, né? E aí a palavra fala aqui exatamente isso, né? Haverá sofrimento e aflição por causa do mundo e dos seus costumes, ou seja, as velhas práticas, os velhos costumes. Eu aprendi, meu pai fazia assim, eu vou fazer também. Meus avós faziam assim, eu vou fazer também. E não quer dar ouvido. Então, por isso, aquele crente salvo já, que está ali levando a palavra de Deus, levando a preciosa semente, andando e chorando, disse Deus, voltará com alegria, trazendo os seus molhos, né? Então, precisamos perseverar, manter firme e constante. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, pois não é vão o vosso trabalho no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, está essa referência lá. Amém, irmãos? Haverá sofrimento e aflição por causa do mundo e dos seus costumes. Atos, capítulo 4, versículo 3. Versículo 1 ao 3. Atos capítulo 5, versículo 40. Atos capítulo 9, versículo 16. Atos capítulo 14, versículo 22. 16. A igreja trabalhará ativamente para evitar
A igreja trabalhará ativamente para enviar missionários a outros países. Atos capítulo 2, versículo 39. Atos capítulo 13, versículos 2 e 4. Nenhuma igreja local tem o direito de se chamar de igreja segundo as normas do Novo Testamento. Nenhuma igreja local tem o direito de se chamar de igreja segundo as normas do Novo Testamento, a não ser que esteja se esforçando para manter essas 16 características práticas entre seus membros. Ver o estudo A Igreja, página 1422, para mais exame da doutrina bíblica da igreja. Vocês vejam, irmãos, né, a exortação aqui, né, em relação às igrejas que não cumprem, né, essas 16 normas, essas regras básicas aqui, das referências aqui de Atos capítulo 12, versículo 5, né? Essas referências elas estão no capítulo inteiro de número 12, né? Essas referências aqui, né? E aqui um alerta dado aqui através, né, da santa palavra de Deus, né? A igreja às vezes fica inchada se chamando de igreja, achando que é, né? Vai lá, abre um salão, entra lá uma pessoa despreparada para pregar, assume como pastor, você nem sabe se verdadeiramente é um pastor, de onde que veio, né? E aluga um salão, abre as portas e começa a pregar a palavra, coloca lá um nome de uma denominação qualquer, né? E chama-se de igreja, né? E aqui a palavra adverte, né? Glória a Deus. A igreja trabalhará ativamente para enviar missionários a outros países. Atos capítulo 2, versículo 39. Atos 3, capítulo 2. Atos capítulo 13, versículo 2 ao 4, né? Nenhuma igreja local tem o direito de se chamar de igreja segundo as normas do Novo Testamento, a não ser que esteja se esforçando para manter essas 16 características práticas entre seus membros. Ver o estudo A Igreja, página 1422, para mais exame da doutrina bíblica da igreja. Ou seja, se estiver se esforçando para manter essas 16 características na sua igreja, pode ser pequenininha, acabou de abrir, né? Está se esforçando, prega a palavra de Deus, o evangelho genuíno, real e verdadeiro. Se Deus te capacitou, se Deus te levantou, se Deus te chamou, se Deus te colocou, então você pode chamar desde que você esteja cumprindo essas 16 características que eu acabei de ler aqui, desde o primeiro até o Atos capítulo 12, versículo 5, parágrafos 1 até o 16. Tem que estar cumprindo essas regras, essas características aqui para poder falar que é uma igreja, né? Então é necessário. Amém, irmãos? Atos capítulo 12, versículo 5, contínua oração. Os crentes do Novo Testamento enfrentavam a perseguição em oração fervorosa. A situação parecia impossível. Tiago fora morto. Herodes mantinha Pedro na prisão, vigiado por 16 soldados. Todavia, a igreja primitiva tinha a convicção de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Oraram de um modo intenso e contínuo a respeito da situação de Pedro. A oração deles não demorou a ser atendida. Versos 6 ao 17. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As igrejas do Novo Testamento frequentemente se dedicavam à oração coletiva prolongada. Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 4, versículo 24 ao 31. Atos capítulo 12, versículo 5 ao 12.
Atos capítulo 13, versículo 2. A intenção de Deus é que seu povo se reúna para a oração definida e perseverante. Note as palavras de Jesus. A minha casa será chamada casa de oração. Mateus capítulo 21, versículo 13. As igrejas que declaram basear sua teologia, prática e missão no padrão divino revelado no livro de Atos e noutros escritos do Novo Testamento, devem exercer a oração fervorosa e coletiva como elemento vital da sua adoração. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não apenas um ou 2 minutos por culto. Na igreja primitiva, o poder e presença de Deus e as reuniões de oração integravam-se. Nenhum volume de pregação, ensino, cânticos, música, animação, movimento e entusiasmo manifestará o poder e presença genuíno no Espírito Santo. Sem a oração neotestamentária, mediante o qual os crentes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Ou seja, irmãos, quanto mais irmãos estiver orando junto, melhor, né? Quanto mais irmãos, né? Ali é claro que o Senhor Jesus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas a oração conjunta, irmãos, a oração conjunta, né? É de suma importância, porque a fé de um mais forte, ajuda a animar um mais fraco, né? Mais fraco, mais desanimado, mais indisposto, né? É tão maravilhoso, irmãos, a oração na igreja, junto com os irmãos, que quantas vezes, né, nós chegamos na igreja, eu digo, nós de um modo geral, mas nós dirigentes, pastores, né, pregadores da palavra de Deus, estamos às vezes enfermos, estamos assim, desanimados, né? Mas a igreja nem percebe que nós estamos fracos, desfalecidos, né? Nós subimos no altar, dobramos o joelho e começamos a orar, né? E o poder de Deus que desce sobre nós é tão grande, né? Que contagia a igreja inteira, né? A igreja pega fogo, né? É um negócio assim extraordinário, é coisa realmente maravilhosa. A oração conjunta, coletiva, os irmãos de joelhos dobrados, em total reverência ao Senhor, né? Da forma que determina a palavra de Deus, né? Não é orar despercebido em pé, olhando para o tempo a qualquer lado, não. Atendendo celular, ou vendo pessoa passando na rua, ou observando as pessoas. Chega na igreja, irmãos, dobra seus joelhos, né? Dobra seus joelhos, né? E fecha os teus olhos, né? E lhe clama a Deus, mas clama com força, né? Coloca força na oração, né? Oração fervorosa, né? Oração de poder, né? As enfermidades vão embora, né? Os espíritos imundos vão embora, né? A macumba sai, o diabo sai, demônio sai, enfermidade sai, só fica o que presta. O que não presta vai tudo embora, pela força, pelo poder da oração, pelo trabalhar de Deus, ouvindo as nossas orações. É coisa tremenda, é coisa maravilhosa, né? E aqui a palavra nos adverte dessa forma. Amém, irmãos? Atos capítulo 12, versículo 7. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Atos 13, Atos capítulo 1, versículo 13, nota. Ver os estudos, os anjos e o anjo do Senhor. Em Hebreus, né? Em Hebreus está essa menção, né? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Ver
em capítulo 1, versículo 13. Nota, ver o estudo, os anjos e o anjo do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?